A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos, que mais uma terça-feira estão aí reunidos para ouvir e aprender um pouco mais da palavra, né? Mas é um momento de muita alegria nós estarmos aqui reunidos em mais uma noite para podermos aprender, né? E sermos instruídos pelaquilo que a palavra de Deus nos orienta. Hoje nós vamos estar falando da lição de número 11, o reinado de Ezequias. Esse rei, ele tem algumas particularidades que eu quero estar comentando com vocês, que vai nos trazer grandes lições para nós aprendermos, né? Principalmente sobre tomada de decisão, né? A nossa vida, amados, ela é tomada por decisões. Desde o momento que nós acordamos para trabalhar, nós estamos tomando decisões na vida, até o momento em que nós vamos deitar novamente. Então nós vamos ver através da vida de Ezequias, né, o efeito que tem uma tomada de decisão certa, principalmente na presença de Deus, em conformidade àquilo que Deus quer. Então que você esteja atento nessa noite, porque eu tenho certeza, essa lição vai nos mostrar coisas grandiosas, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos pedir que o Espírito Santo esteja, né, direcionando todo esse estudo, e que você que está aí nos assistindo, abra o coração para a verdade da palavra de Deus, reflita em tudo aquilo que vai ser comentado, né, e tire lições para que você possa também aplicar na sua vida espiritual. Feche seus olhos. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença nesse momento e já somos, Pai, agradecidos a Ti por mais uma oportunidade, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Senhor, eu peço, Deus amado, nesse momento, perdão pelos meus pecados, perdão pelos pecados da Tua igreja, e peço, Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja abrindo a nossa mente, o nosso coração e dando a direção, Senhor Deus, para que esse estudo venha trazer, Senhor Deus, lições proveitosas para as nossas vidas. Quero Te agradecer, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão, Senhor Deus, consagrando e dedicando esse tempo de aprendizado ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua doce presença e comunhão através do Teu Espírito Santo. E que eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor Deus, trabalhar na nossa mente, no nosso coração, abrindo o nosso entendimento para a verdade da Tua palavra. Por isso eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? Então, nós estamos aqui, olha, na lição de número 11, nós vamos falar sobre o reinado de Ezequias. Então, antes de nós entrarmos aqui no contexto da lição de hoje, eu gostaria de comentar algo para vocês sobre esse rei. Esse rei Ezequias, ele foi um dos poucos reis em que a Bíblia nos fala que ele fez o que era reto diante do Senhor. E quando nós lemos isso, amado, nós temos que entender que ele aplicou o seu coração a obedecer aquilo que a palavra de Deus o ensinava, as instruções que ele tinha, né, as orientações que ele havia recebido, e tomar decisões para poder se enquadrar todo o seu reinado dentro do propósito que Deus tinha. Então Ezequias foi um desses reis, amados, e é interessante as lições que nós vemos da vida de Ezequias. Você vai ver lá em 2 Reis, né, do capítulo 18 ao capítulo 20, falando sobre o rei Ezequias. Você vai ver 2 Crônicas 29 ao 32, falando também sobre o rei Ezequias. Então isso quer nos mostrar que Ezequias, ele tomou decisões. E eu quero hoje falar para você exatamente sobre isso. Qual é a decisão que você tem tomado? Qual a direção que você tem buscado seguir? Muitos reis em Israel, amados, foram constituídos reis, tomaram posse dos seus reinados, e a Bíblia nos diz que fizeram o que era mal perante o Senhor. E a nossa vida, ela tem que ser direcionada pelas decisões que nós tomamos em conformidade à palavra de Deus, em conformidade àquilo que Deus nos ensina, nos orienta, e que nós venhamos a aplicar nas nossas vidas, né, tudo aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Então Ezequias, ele nos dá essa grande lição de tomada de decisão. Ezequias, ele vem, né, após o reinado de Acás. Então você vê que muitas coisas estavam erradas naquele tempo. Acás foi um rei, nós falamos na lição passada, que levou o povo à idolatria, levou o povo a se envolver com coisas erradas, afastou de dentro da casa do Senhor a verdadeira adoração, não é? As ministrações, os sacrifícios que eram feitos, a própria Páscoa que era celebrada. Só que Ezequias agora ele vem restaurando isso. Ezequias, ele inclinou seu coração a trazer tudo de volta,
como a palavra, como os livros da lei de Moisés o ensinava. E hoje, amado, nós temos que zelar pela verdade da palavra. Isso não mudou nas nossas vidas. Nós não precisamos ficar infiltrando coisas na igreja que muitas vezes faz com que o povo se afaste da verdadeira adoração, se afaste dos princípios que Deus tem para as nossas vidas. Hoje nós estamos sendo bombardeados com isso. E eu quero aqui pedir para você que está nos assistindo, que você nos ajude, né, a evitar que isso aconteça. Que você nos ajude a caminharmos firmes mediante a palavra de Deus. Se nós tivermos que trazer algo para dentro da casa do Senhor, que nós venhamos a trazer algo que alegre o coração de Deus, não que venha entristecer. Hoje nós estamos vendo muitas coisas, até o contexto da igreja se tornando uma empresa. E nós não podemos deixar que isso aconteça. A igreja é um lugar de adoração, a igreja é um lugar de mudança, de transformação da vida do homem pecador. Isso não mudou, amado. Isso vai continuar até que Jesus venha para nos buscar, né? Venha resgatar a sua igreja, venha estabelecer o seu reino milenar, para depois nós estarmos para sempre com o Senhor, usufruindo da eternidade. Então nós temos essa responsabilidade, amado, de não deixarmos que coisas que estão contrárias, preste bem atenção, coisas que são contrárias, que muitas vezes enchem os olhos das pessoas, mas estão longe da vontade de Deus, longe dos propósitos da verdadeira adoração, longe de levar as pessoas aos pés do Senhor, longe de levar o pecador ao arrependimento, à verdadeira conversão, a uma mudança de vida. Então nós temos que olhar para a lição de hoje, né? E como membros, amado, como participantes do corpo de Cristo, nós temos que colocar as coisas no seu devido lugar e não nos deixarmos ser levados por influências que não vão levar pessoas a lugar algum. Então nós temos que prestar muita atenção, e você vai ver isso na lição de hoje, né? Espero que você sempre nos ajude, esteja nos ajudando nessa caminhada, para que nós venhamos a andar em conformidade à verdade da palavra de Deus e vermos, né, a palavra do Senhor trazendo efeito sobre as nossas vidas. É melhor, amados, nós temos que ser, nós temos que ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E quando nós começamos a praticar a palavra de Deus e começamos a honrar o Senhor pelaquilo que Ele deixou escrito na sua Santa Escritura, amados, pode ter certeza que nós vamos alegrar o coração de Deus. A sua vida vai ser abençoada, a sua casa vai ser abençoada, a sua família vai ser abençoada. Nós não precisamos inventar modismo nenhum, porque tudo que havia de ser escrito, como está no final de Apocalipse, foi escrito nesse livro chamado Bíblia, Palavra de Deus. Então tudo que nós precisamos está aqui, e nós temos que estar andando em conformidade àquilo que a palavra ela nos ensina e nos orienta. Então abra os seus olhos para isso, abra os seus olhos, porque muitas coisas não passam de eventos, não passam de modismos, e não surte efeito na vida das pessoas. O que nós precisamos realmente é trazer o pecador ao seu verdadeiro arrependimento, olhar e ver o quanto ele necessita da presença de Deus na sua vida, olhar e reconhecer o sacrifício de Cristo, e andar em conformidade àquilo que o Espírito Santo trabalha na sua vida. Então nós vamos hoje falar sobre essa lição do rei Ezequias, E a próxima lição nós vamos falar também sobre Joás, que foi um outro rei, Josias, que foi um outro rei que fez tudo em conformidade à vontade do Senhor. Então que nós possamos aprender isso, amado. Melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Melhor é obedecer a Deus do que sacrifícios. A palavra de Deus nos diz. Quando o Senhor ele levou uma palavra dura ao rei Saul, dizendo assim através de Samuel: porventura tenho eu prazer em sacrifícios, a não ser que se obedeça. Então a obediência ela tem que ser o princípio de todas as coisas. Nós temos que estar andando em obediência à vontade e à palavra do Senhor. Então traga isso para a sua vida, não deixe ser levado, não deixe ser influenciado, mas que você possa influenciar pessoas a andarem em conformidade àquilo que você está vivendo e praticando na sua vida. Então, aula de hoje, reinado de Ezequias. Texto áureo. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá e nem entre os que foram antes dele. Olha só, 2 Reis 18:5, começa dizendo que não houve rei semelhante a ele.
né? Confiou em Deus e recebeu, né, o favor de Deus quando mais precisou. Leitura bíblica em classe, 2 Reis 18, e nós vamos também ler 19, né, uma parte do capítulo 19. 2 Reis 18, 1 diz assim: sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, né, esse Oséias não é o profeta, mas é um rei, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez, olha o versículo 3, amados, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Então grave bem isso, fez o que era reto aos olhos do Senhor, e é isso que nós temos que fazer. Fazermos o que é reto diante do Senhor, não o que as pessoas querem, mas aquilo que agrada o coração de Deus, aquilo que está em conformidade à verdade da palavra. Versículo 13: porém no ano 14º do rei Ezequias subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouve a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Então, Ezequias estava enfrentando aqui uma investida da Síria, através do rei Senaqueribe, né? E Senaqueribe manda agora um porta-voz seu, né, para afrontar o rei Ezequias, mas não somente afrontar Ezequias, mas afrontar o Deus de Israel. 2 Reis 19. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes, e se cobriu de pano de saco, e entrou na casa do Senhor. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Isaías lhe disse: assim direis ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Olha aqui, amado. O Senhor estava falando através do profeta Isaías. Olha com quem, né, Ezequias estava sendo orientado e sendo tomando conselhos, né? Nada mais, nada menos que o profeta Isaías. Então, Isaías ele fala aqui que o rei da Síria, Senaqueribe, blasfemou contra Deus, né? O versículo 6 é claro aqui, ó. Com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Versículo 7. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por trás de ti. Então, nós estamos vendo aqui, amado, um acontecimento maravilhoso, um dos grandes acontecimentos, uma das grandes intervenções que Deus fez para livrar o povo, né, de Judá, para livrar o reino do sul, onde estavam as duas tribos ali. Então, Ezequias, amado, ele se sentiu, né, possibilitado de requerer de Deus uma intervenção. E Deus não falhou com Ezequias. Usou o profeta Isaías para trazer a resposta ao qual ele estava esperando, né, visto que Senaqueribe, rei da Síria, né, estava sitiando ali o povo de Judá, né, mas ele estava blasfemando contra Deus, zombando de Deus. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, amado. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. De Deus não se zomba. A pessoa ela pode até não querer, não aceitar, isso Deus vai respeitar. Mas quando a pessoa parte para a zombaria, aí, amado, o Senhor se levanta no seu trono, né? E aí a justiça de Deus começa a atuar na vida das pessoas. Ninguém zomba de Deus, você pode ter certeza disso. Ninguém, porque Deus ele traz a verdade à tona e a correção àqueles que estão zombando de si. Vamos aqui agora para o texto áureo, para a introdução, perdão.
O reinado de Ezequias foi um dos melhores, de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, restaurou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Olha, presta atenção, querido. Isso aqui é maravilhoso. Quando nós falamos de avivamento é você voltar aos princípios da verdade da palavra de Deus. É trazer a essência da verdade da palavra de Deus para que o povo continue caminhando dentro daquilo que Deus propõe na sua palavra. Avivamento não é barulho, avivamento não é instrumento, avivamento não é fumaça. Avivamento é você trazer as pessoas para próximo do Senhor, né? E deixar que Deus vá trabalhando na vida das pessoas. Então, Ezequias, ele começa fazendo o quê? Ele começa botando a casa em ordem, restaurando todas as coisas, né? Colocando cada coisa no seu devido lugar. A adoração, os levitas, os sacerdotes, cada um ocupando o seu ofício, né? Dentro do templo, tirando de dentro do templo tudo aquilo que contaminava, né? Aquilo que era profano que estava dentro do templo. Então, Ezequias, ele faz um grande reboliço para restaurar todas as coisas. E aqui nós estamos falando que estava acontecendo o quê? Um grande avivamento, não é? O sentimento de gratidão, o sentimento da glória, a presença da glória de Deus sobre o povo voltando novamente. E isso é avivamento. O justo reinado de Ezequias. Tópico 1, item 1. Um rei reformista. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes e levitas e lhes propôs uma nova aliança com Deus. Esta aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. Olha aqui, amado. Quer dizer que aqueles levitas, né, e alguns sacerdotes ali estavam sendo levados por influências de reis pagãos, né, idólatras. E hoje nós não podemos negociar isso, nós não podemos deixar sermos influenciados. Nós temos que fincar o pé, né? Ficarmos o pé na rocha, e a rocha é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a verdade, ela tem que permanecer, amado. Ela tem que permanecer, não é? Então nós estamos vendo aqui Ezequias realizando tudo isso, juntamente com os sacerdotes e os levitas. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, ó, até o templo estava ficando fechado, restabelecer as ofertas e os sacrifícios, reinstruir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. A despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor e não se apartou de após ele e guardou os mandamentos do Senhor, que o Senhor tinha dado a Moisés. Então, ele tomou uma posição firme mediante ao quê? Mediante aos ensinamentos, não é? Mediante aos mandamentos que ele tinha e os estatutos que Deus havia determinado. Então, Ezequias aqui está colocando a casa em ordem. Quando nós falamos a casa em ordem, é a casa de Deus, é o templo. Nós temos que zelar pela ordem na casa do Senhor. Nós temos que zelar pelo bom ensino, pela verdade da palavra, sermos ouvintes da palavra e praticantes dela, para que o Senhor possa se alegrar das nossas vidas. E quando nós andamos assim, amado, o Senhor vai trabalhando, e se manifestando, né, no meio do povo de Deus. Assim, o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Por isso ele reuniu sacerdotes, demais levitas e lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação. Ezequias tinha um coração quebrantado e por isso foi reformista. Que maravilha, né, amado? Que maravilha nós encontrarmos pessoas que têm um coração em conformidade àquilo que Deus determina, né? E aí não há dúvida, amado, aí não há erro, porque quando você começa a conversar com uma pessoa assim, é o assunto correto, a verdade é a verdade da palavra. Item 2 do tópico 1. A purificação dos lugares sagrados. Está entendendo? Olha o que estava acontecendo aqui. Estava tudo em desordem, amado. Coisas estranhas haviam entrado no meio do povo, até em questão da adoração. O templo estava ficando fechado, né? Os utensílios estavam sendo usados para outras coisas. Imagens de esculturas, né? A idolatria entrando no meio do povo do Senhor. A purificação dos lugares sagrados.
Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés. Olha só, olha que coisa importante. Retiraram, eu vou até ler aqui, retiraram e jogaram fora as coisas impuras que estavam no templo. E hoje, amado, nós somos o templo. Então nós não podemos deixar que coisas imundas e coisas impuras, né, façam parte da nossa vida. Nós temos que tirar isso. E isso, doe a quem doer, custa o que custar. Nós temos que estar dentro dos princípios do Senhor. Ezequias estava fazendo isso. A purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, capítulo 29, e versículos 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto. Nada ficou de fora. Então, Ezequias, né, com a sua direção, ele levou o povo a tomar decisões corretas, né? E é isso que nós temos que estar atento. Nós temos que sempre zelar pela verdade, pelo caminho correto, pelo aquilo que a palavra de Deus diz e fazermos com que o povo entenda isso. Mas o povo também tem que responder, não é? Porque não adianta nada você saber o que é a verdade e viver em caminhos distantes daquilo que Deus determina. Isso não vai dar certo. Então Ezequias ele conseguiu fazer o quê? Com que os sacerdotes e os levitas envolvessem todo o povo e o povo voltasse, né, aos princípios e à verdadeira adoração ao Senhor. Que coisa maravilhosa, né, amado? Que coisa linda quando nós vemos uma pessoa que tem temor a Deus, não é? E a igreja também caminha no temor do Senhor, não é? Não tem erro, o Senhor vai trabalhar no meio do povo. Adoração nacional, item 3 do tópico 1. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Foi nesse momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Que cenário maravilhoso! Uma nação inteira, olha só, olha aqui, amado, uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Depois, Ezequias, os sacerdotes e os levitas oraram pela cura e santificação do povo. Isso é avivamento. Esse é o verdadeiro sentido do avivamento. Ezequias colocou toda a casa em ordem, todo o andamento do culto, toda aquela liturgia que eles tinham, todo aquele sacrifício, os sacerdotes, os levitas, todos ali, uma liderança junto, caminhando com ele, não é? E o povo se envolvendo com isso. Ezequias não ficou somente nas duas tribos ali do Reino Sul, né, Judá e Benjamim, mas ele foi também chamar os irmãos dele, o povo de Israel, para também participar desse evento, né, desse grande avivamento, né? E a resposta foi grandiosa, né? Ele conseguiu fazer com que toda a nação ali, amado, se prostrasse diante do verdadeiro Deus e não fosse levado por enganos e mentiras. Item 2, Senaqueribe invade Judá. Então agora que nós vamos ver, né, o que Deus fez, né, a intervenção maravilhosa que Deus operou mediante a decisão. Olha a importância de uma decisão correta. Se Ezequias estivesse andando em desconformidade à vontade do Senhor, com certeza, amado, ele seria aprisionado ali, ele iria ver o seu reinado ser destruído. Mas como ele estava andando em conformidade àquilo que Deus havia determinado, Ezequias agora recebe uma intervenção maravilhosa do Senhor. As ameaças de Senaqueribe. O Império Assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações no Oriente Médio, inclusive Israel, né, as tribos do norte, que fora levada para o cativeiro. E aí ele estabelece Samaria, nós conversamos sobre isso. Agora Senaqueribe, rei da Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias.
visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza do seu Deus. Como seu propósito era abalar a moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico. Irmão, presta atenção aqui o que Senaqueribe estava fazendo. Ele estava tentando difamar, ele estava tentando colocar diante do povo dúvida, não é? Que Deus não iria operar, que o Deus de Ezequias não iria intervir, porque outros deuses já não haviam tido êxito nisso. Senaqueribe já havia invadido vários outros povos e tomado eles como escravos. Então Senaqueribe usa a estratégia de intimidação, não é? E afronta. Isso é um perigo, amado. Eu quero dizer uma coisa para você: você não tem que baixar a cabeça e ser intimidado, principalmente por pessoas que vivem longe da presença do Senhor. Você tem que levantar a sua cabeça, andar em retidão conforme a palavra do Senhor. E quando você vê que estão tentando te intimidar e afrontando a Deus, você pode clamar ao Senhor, que o Senhor vai dar resposta na sua vida. Não baixe a sua cabeça. Item 2, o temor do rei Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias, e o medo se espalhou por toda a corte de Judá. Olha aqui, outra coisa que eu quero dizer para você. Ezequias não era um super homem, não era um super crente, né? Ele sentiu medo também, porque o rei da Síria ele vinha devastando todas as coisas, e ele se sentiu ali impotente mediante as ameaças, né? Mas ele se lembrou que ele tinha um Deus que podia todas as coisas. O medo se espalhou por toda a corte de Judá, o que levou o rei a consultar o profeta Isaías. Olha aí, ele foi procurar, né, orientação em pessoa certa. Ele foi procurar orientação naquele que poderia dar uma resposta de Deus, e nada melhor, né, amado, do que o profeta Isaías está aí no contexto dessa história. Levou o rei da Síria a consultar o profeta Isaías, e a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus, presta atenção, aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo da ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. Obediência, não é? Olha que coisa linda. Quer ver a mão de Deus trabalhando na sua vida, na sua casa, na sua família? Obediência à voz do Senhor. Se coloque na condição de obedecer aquilo que a palavra te ensina, não é? E você vai ver as respostas que Deus vai dar na sua vida. Mas, amados, não tem erro, não tem erro. Você pode confiar, você não precisa fazer sacrifício, você não precisa fazer nada, não é, que muitos ensinam aí. O que você precisa é estar no centro da vontade de Deus, e para você estar no centro da vontade do Senhor, é você ter obediência à voz do Senhor. Vamos aqui agora. O item 3, a oração do rei e o livramento do Senhor. Então, Ezequias, né, foi confrontado, né, Deus foi blasfemado, Ezequias sentiu medo, mas Ezequias orou ao Senhor e confiou em Deus. E agora nós vamos ver, né, a oração do rei e o livramento que o Senhor fez. A oração confiante de Ezequias. Para intensificar ainda mais sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. Esse é o mesmo Deus que você serve. E apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. Né? Nós estamos vendo aqui a estratégia que Ezequias usou e a que Senaqueribe usou. Senaqueribe usou a estratégia de intimidação e de afronta, mandando cartas, né, zombando da fé de Ezequias e do rei e do Deus que Ezequias servia. Não é? E aí ele encontrou um grande problema, não é? Porque Ezequias foi diante do Senhor, consultou o profeta Isaías. Não é? Isaías trouxe a resposta de Deus, daquilo que Deus estaria fazendo no meio do povo da Síria. Deus conforta o rei, item 2. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele.
O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu livramento. Um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185.000 assírios. Vou repetir aqui para você. 185.000 assírios foram mortos sem Ezequias, né, se afrontar ou enfrentar o exército assírio. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos. Olha só, olha o que Deus fez na vida desse rei chamado Ezequias. E há uma passagem muito conhecida nossa, né? Ezequias também foi acometido de uma grande enfermidade, né? E ele consultou, foi falar com Isaías. Isaías foi até o palácio e disse para Ezequias assim: olha, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E Ezequias, quando ele recebeu essa palavra, olha só, amado, quando ele recebeu essa palavra do Senhor, através do profeta, ele virou seu rosto para a parede e chorou amargamente, e falou com Deus, que tinha andado, né, com inteireza de coração, com firmeza diante dos caminhos do Senhor. E antes que Isaías descesse, né, saísse do palácio, quando estava no pátio do palácio, o Senhor chamou Isaías e disse para eles: volta lá e diz a ele, eu vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida. Né? Olha, amados, o que é, não é, você andar em obediência à palavra do Senhor, mesmo contra os inimigos, mesmo contra a enfermidade, mesmo contra o que se levantar, né? O Senhor, ele tem poder para mudar toda a sua história, da sua casa, da sua família, no seu trabalho, porque aonde o Senhor coloca você, você é sal e luz, né, para poder resplandecer a glória do Senhor. Mas para isso, precisa andar em obediência à palavra de Deus. Deus é que opera todas as coisas, Deus é que faz todas as coisas. Então nós temos que andar em obediência à palavra do Senhor, para que nós, quando precisarmos, né, nos colocarmos diante da presença do Senhor, o Senhor possa nos responder e nos dar a grande vitória que Ele tem para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que você que está me assistindo, mais uma vez, nos ajude a caminharmos mediante a verdade da palavra de Deus. Não vamos deixar que o povo desvie para a direita ou para a esquerda, mas vamos andar no centro da palavra do Senhor, naquilo que Deus nos orienta. E com certeza o Senhor vai continuar nos honrando, como até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, amados? Não é? Que lição maravilhosa, né? Que aula maravilhosa é essa com relação ao rei Ezequias. E nós temos que trazer isso para a nossa vida e aplicarmos para sermos bênção nas mãos do Senhor. Conclusão. A lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar, olha, presta atenção, ninguém, amado, não adianta, ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis de seu reinado. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração, que confiam nele, mesmo diante do medo e da insegurança. Vou ler novamente para você guardar isso para você nessa noite. Deus sempre ouve os sinceros de coração, que confiam nele, mesmo diante do medo e da insegurança, né? Que Deus te abençoe. Que Deus faça com que você se levante, né, e sirva ao Deus verdadeiro, né, e não se aparte da presença do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos agradecer? Amado Deus eterno e soberano Pai, como foi dito nessa noite, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Para Ti, Senhor, não é impossível. Para Ti, Senhor, não há quem zombe, quem afronte o Senhor. Porque o que é, Senhor Deus, a criatura mediante o seu Criador? Pai, nesse momento eu quero Te agradecer por esta aula, uma aula, Senhor Deus, que vem nos instruir, que vem nos mostrar que o que mais vale é estarmos em obediência à palavra do Senhor e andarmos em conformidade àquilo que o Senhor nos ensina, mesmo que enfrentemos lutas e dificuldades, enfermidades. Pai, o Senhor tem todo o poder para mudar e transformar todas as coisas.
Abençoa a vida de cada um dos teus filhos, abençoa todos aqueles que vão nos assistir. Senhor, derrama da tua graça, do teu poder, e que eles saibam que só existe um Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai. Por isso eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus. Então, a lição de número 12 vai falar sobre o reinado de Josias, que também tem grandes coisas aqui para nos ensinar. Nós vamos nesse momento orar pelos nossos dizimistas, ofertantes, né? Pessoas que têm aí obedecido à palavra de Deus e confiado na nossa administração. Que Deus possa derramar bênção sobre a sua vida, né? Que não falte o alimento, que não falte o sustento, e que Deus multiplique, né? Para que você possa olhar e ver a mão do Senhor te abençoando. Nós vamos continuar orando, amado, pelo nosso irmão Davi, né? Estive lá hoje, né? Fui orar com ele, fui até a cidade, passei por lá para estar orando com ele, e ele está lá, está firme lá. Vamos continuar orando, pedindo a Deus que coloque as mãos sobre a vida do Davi, para que nós vejamos esse grande milagre estar acontecendo. Vamos orar também pelos profissionais de saúde, os atendentes, médicos, pessoas que estão aí passando por seus problemas de enfermidade, desemprego, não é, que precisam, não é, ter um encontro verdadeiro com o Senhor, que ainda não aceitaram Cristo como seu único e suficiente Salvador, e que querem também fazer parte, né, e ser inserido nesse plano de salvação, no que nos dá o direito à vida eterna. Então, que Deus possa abençoar a cada uma dessas pessoas. Feche seus olhos. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por mais essa oportunidade. Pai, eu peço, Deus amado, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a vida dos nossos dizimistas, ofertantes, pessoas que estão obedecendo a Tua palavra, porque como foi dito hoje, Pai, quando obedecemos a Tua palavra, Senhor, nós vemos a Tua mão abençoadora sobre as nossas vidas. Pai, eu peço em especial, neste momento, pela vida do nosso irmão Davi, que está ali naquele leito de hospital, no Hospital Vera Cruz, que pessoas que já estão aí intercedendo, Senhor Deus, possam ver, Senhor Deus, este milagre acontecendo sobre a vida do Davi. Pai, abençoa também todos aqueles que estão enfermos por causa dessa pandemia. Pai, abençoa os médicos, os profissionais de saúde. Pai, abençoa também, Senhor Deus, essas pessoas que precisam de uma porta de emprego. Pai, que o Senhor possa mudar a situação da nossa nação. Nós vimos aqui, Senhor Deus, que quando o rei Ezequias conseguiu fazer um ajuntamento do povo, o povo se prostrou diante do Senhor, coisas maravilhosas começaram a acontecer. Que a nossa nação possa se prostrar diante do Senhor, para que o Senhor possa fazer dessa nação, Senhor, um grande celeiro de missionários, e nós recebermos a bênção do Senhor sobre a nossa pátria. Por isso eu peço e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Quinta-feira, presta atenção, o pastor Wagner vai estar junto conosco, ministrando a palavra de Deus. Vem estar junto conosco, amado, ali no culto de quinta-feira. Sábado, os nossos jovens estarão no templo, às 19 horas. No domingo, das 9 às 11 e das 18 às 20 horas. Nós temos o nosso culto presencial. Estamos aí nos preparando para um batismo, Então vamos estar orando, intercedendo, pedindo a Deus que nos dê direção e almas para que sejam batizadas. Amém? Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Que Deus abençoe. Tenha uma boa noite em nome de Jesus.